a segunda parte da aula é, é uma sinopse comentada do programa. Tá ok? Então, vamos adiante. Então, perceba, o programa, ele emana do contexto da realidade mundial. Então, para você traçar um programa, você tem que levar em conta a situação geopolítica do mundo, da dinâmica concreta da história social, econômica, política e cultural do Brasil e do curso político nacional e internacional. Por isso, o programa apresenta-se factível e realizável. Então, camaradas, eu quero chamar a atenção o seguinte, essa questão do curso político nacional e internacional suscita o quê? Suscita que o programa não é pétreo. O programa, de tempos em tempos, ele tem que ser atualizado. E também atualizado porque o programa ele passa pelo crivo da prática. O programa passa pela prova da história, da luta de classes. Então, de tempos em tempos, ele tem que ser atualizado. E é o que nós vamos fazer esse ano. Este ano tem congresso do PCdoB. No congresso do PCdoB, esse programa será atualizado, porque ele foi elaborado em 2012 e porque, como veremos a seguir, mudanças importantes aconteceram desde 2012. Adiante. Então, qual é a parte 1 do programa? O programa tem duas partes. Nós vamos ver a parte 1 do programa, que é os desafios históricos da construção da nação. Aqui é um esforço de uma síntese da formação econômica, social, política e cultural do Brasil. Então, vamos adiante. Então, nós temos essa primeira questão aqui, camaradas, que é a contraditória e virtuosa trajetória história da nação. Aqui eu já vou adiantando. Vejam bem, contraditória e virtuosa. Aqui tem um documento do PCdoB, que é do ano de 2000, que no ano 2000 houve as comemorações dos 500 anos do descobrimento. E todas as forças políticas opinaram sobre isso, divulgaram documentos sobre isso. E a visão do PCdoB, eu já vou adiantando, é diferente da visão do PSOL, é diferente da visão de setores do PT, é diferente da leitura de determinados movimentos sociais e também, obviamente, da direita. Então, eu chamo a atenção para a importância desse documento 500 anos de luta, que foi elaborado pelo Comitê Central do PCdoB no ano 2000. A essência dele está contida a seguir. Então, camaradas, prestem atenção nesse pedacinho aqui. A síntese da leitura do PCdoB, se nós temos historiadores, estudantes, professores de história na sala, ou estudiosos, o PCdoB sintetiza a história do Brasil da seguinte maneira. Nação jovem, o Brasil conheceu 2 ciclos civilizacionais. Qual é o primeiro ciclo? O primeiro ciclo é os primórdios do povo e a formação do Estado. E aí tem 3 grandes acontecimentos: a independência, a abolição da escravatura e a proclamação da República. Aqui tem mais de 300 anos de história, no primeiro ciclo civilizacional. Quando termina o primeiro ciclo, qual é o resultado? O resultado aqui é que eu chamo a atenção para a demarcação com a visão que há com outras forças políticas e com um debate que há, inclusive, dentro do PCdoB. Um povo novo, comparado com a nação chinesa, que tem 5.000 anos,
O povo brasileiro é um povo novíssimo. E é um povo uno. Quando eu digo uno, o que é que o programa quer dizer? É que, como disse o Darcy Ribeiro, embora nós tenhamos dezenas e dezenas de etnias ou microetnias indígenas, não há no Brasil, como na Espanha tem o povo catalão, ou o povo basco, que luta para separar da Espanha, não tem no Brasil nenhuma etnia que reivindique se apartar do povo brasileiro. Então, por isso que é um povo novo e uno. E isso resultou num país de dimensão continental. Camaradas, apesar do tempo escasso, e por saber que isso aqui encerra uma reflexão importante, eu vou consumir 3 minutos do nosso precioso tempo para ler o ponto 3 do programa. Vocês me desculpem não ter na tela aí e tal, a gente vai aperfeiçoando, né? Então, o ponto 3 diz o seguinte: nação nova, o Brasil forjou uma cultura original à base de uma civilização flexível, criativa, aberta e assimiladora, a despeito de estruturas sociais e políticas arcaicas persistentes. Embora jovem, o povo brasileiro foi temperado por conflitos e lutas, muitas vezes de armas nas mãos, pela liberdade e pelos direitos sociais, pela independência e pela soberania do país. Tal processo marcou sua história com um fio vermelho do sangue derramado desde a resistência indígena e dos africanos contra a escravização, passando pelo enfrentamento heróico às ditaduras até as lutas operárias e populares características de nosso tempo. O povo é o herói e o autor da nacionalidade, o empreendedor dos avanços ocorridos. Ele resulta do amálgama através da miscigenação e da mestiçagem de 3 grandes vertentes civilizatórias: os ameríndios, os negros africanos e os portugueses. O processo histórico dessa formação foi doloroso, percebam, marcado pela escravidão e pela violência, condicionado pelos interesses de uma elite colonizada. Mas a síntese é grandiosa. Um povo novo, uno, com um modo original de afirmar sua identidade. Aqui segue o texto, eu não vou seguir lendo por causa do tempo. Mas percebam que esse trecho, apesar de 300 anos de escravidão, apesar de um processo violento, nós sustentamos a ideia que a síntese é grandiosa. O povo brasileiro é uma síntese promissora e grandiosa. Então, qual é o segundo ciclo civilizacional? O marco do segundo ciclo civilizacional é a Revolução de 30. Com a Revolução de 30, o Brasil se moderniza, se industrializa, empreendeu um ciclo de desenvolvimento capitalista que se estendeu até o final dos anos 70. Aqui, então, com a Revolução de 30, você tem a industrialização e a urbanização do Brasil. Você também tem, apesar da imensa desigualdade, você tem um avanço também cultural no país. Quando surge, tanto na base econômica quanto na superestrutura, aspectos importantes, instrumentos importantes. A Petrobras, a siderurgia nacional, e também quando é valorizada a cultura brasileira, impulsionada a educação. Bom, esse segundo ciclo termina, então, por volta, na leitura do PCdoB, por volta do início dos anos 80. Aí segue-se a eles 2 décadas perdidas.
a de 1980 e a de 90. Esta última foi pior, pois com a dominância do neoliberalismo, a nação entrou em relativa decadência. Qual é o legado dos anos 80? É a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é o grande legado desse período. Adiante. Aqui, camaradas, tem uma conclusão importante. Ao final da década de 1980, os setores burgueses, em especial a burguesia industrial, tinham perdido força e já não eram mais capazes de liderar o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, vocês percebem que essa conclusão é importante, que a burguesia nacional, que teve um papel importante na Revolução de 1930, ela liderou, claro, impulsionada pela classe trabalhadora, a revolução, o segundo ciclo civilizacional, ela liderou a Revolução de 30, mas aqui a burguesia já botou a língua para fora. Aqui ela já está associada ao capital estrangeiro, aqui ela já está entremeada com o rentismo. Qual é a conclusão política importante? A classe trabalhadora, o povo, cabe liderar daqui por diante o processo de afirmação da nação. Adiante. Aqui nós temos um aspecto importante que eu me referia à década de 80 e de 90. Aí nós temos esse período que vai de 2003 até quando? Até o golpe jurídico parlamentar, jurídico midiático, policial, parlamentar, que depois a presidenta Dilma em 2016. Então teve esse ciclo dos governos Lula e Dilma, do qual o PCdoB participou, esse período. Eu vou falar período para não confundir com ciclo civilizacional. O PCdoB fez um balanço do ciclo dos governos Lula e Dilma. Ele é o quê? Ele tem um legado ao Brasil, um legado, sobretudo, na esfera de reduzir as desigualdades sociais, um legado de ter afirmado a soberania nacional e lutado pela integração sul-americana, e um governo que empreendeu grande distribuição de renda, mas também foi um governo marcado, um período marcado por uma dualidade de continuismo do neoliberalismo e de mudança. Então, foi um período em que houve avanços, mas também um período que foi travado. As mudanças, por exemplo, as reformas estruturais democráticas não foram avante. Qual foi uma principal debilidade desse período que eu vou comentando ao longo da aula? Aqui, nós temos que perceber, então, que teve esse período que foi de 2003 até 2016, e, perdão, que deveria haver mais uma lâmina com a cara do Temer e desse tirano Bolsonaro, que, desde o golpe de 2016, e, sobretudo, com a vitória de Bolsonaro em 2018, o que é que o país passa a enfrentar? Uma regressão, uma verdadeira regressão das conquistas que aconteceram nesse período do Lula, do presidente Lula e da presidente Dilma. Por isso que o programa tem que ser atualizado. O programa vai ser atualizado, entre outros motivos, por isso. Adiante. Então, meus camaradas, o programa ele analisa a trajetória de 500 anos de história do Brasil, de mais de 5 séculos de história do Brasil, e vai responder a essa questão que vocês estão vendo na tela. Qual é o desafio da contemporaneidade? Qual é o desafio do século XXI para o Brasil? Adiante. Impõe-se remover os obstáculos acumulados ao longo da história. Então, o programa, no esforço teórico, político, ele vai identificar, ao longo de mais de 500 anos de história, quais são as principais contradições estruturais e fundamentais da realidade brasileira,
que precisam ser superados. Então, adiante. Então, eu vou apresentar rapidamente, amigos e amigas, camaradas, qual é a síntese que o programa do PCdoB faz dos principais obstáculos, das principais deformações que o período colonial, que o desenvolvimento capitalista no Brasil produziram e que precisam ser superados, senão o Brasil não vai adiante. Então, há a condição de nação subjugada, a condição de uma nação subjugada ao imperialismo. B, a condição de um Estado conservador, sob o controle dos círculos financeiros. A principal debilidade do ciclo Lula e Dilma foi não ter feito uma reforma do Estado brasileiro. Nós ficamos o tempo todo no governo da República e não houve uma reforma do Poder Judiciário. Não houve uma reforma. E o que é que esse Estado fez? Esse Estado tratou de promover um golpe. Adiante. C, a condição de uma economia dependente e de desenvolvimento médio, na divisão internacional do trabalho imposta pelas grandes potências. D, a propriedade latifundiária improdutiva ou de baixa produtividade. Adiante. E, a defasagem da renda do trabalho em relação à renda do capital. Quer dizer, o Brasil é um dos países de maior desigualdade social do mundo. F, as desigualdades sociais e as tensões no seio do povo. Aqui tem uma questão importante. Quando eu disse lá que o processo de formação do povo brasileiro, no primeiro ciclo civilizacional, resultou num povo novo e uno, não quer dizer que não haja tensões no âmbito do povo brasileiro. Óbvio, 300 anos de escravidão deixou como herança marcas fortes e cruéis do racismo. Deixou discriminações e preconceitos contra a maioria da população, que são as mulheres. Então, é preciso resolver essas tensões no seio do povo, porque isso pode ameaçar a unidade do povo brasileiro. B, as desigualdades regionais. O desenvolvimento capitalista desenvolveu o Sul e o Sudeste, mantendo o Nordeste e o Norte, sobretudo, em atraso. H, as barreiras e os limites à emancipação das mulheres, alimentados pelos preconceitos as barreiras e os limites da emancipação das mulheres, alimentadas pelo capital e pelos preconceitos de gênero. Adiante. A degradação ambiental, resultante das concepções predatórias do capitalismo, as vulnerabilidades da cultura e da consciência nacional. Nós temos uma elite que dissemina uma cultura de subserviência às potências estrangeiras, e a condição de um país voltado primordialmente aos Estados Unidos e à Europa e de costa para os nossos vizinhos sul-americanos e latino-americanos. Adiante. Então, em nossa época, a superação dessas contradições que eu acabei de dizer, ganha dimensões de conquistas estratégicas. O Brasil vive numa encruzilhada histórica. Ou toma o caminho do avanço civilizacional, ou se submete ao jugo das grandes potências. Essa é a síntese, analisando esses obstáculos que mantêm o nosso Brasil no atraso. Adiante. Então,
O que é que nós devemos fazer para superar aqueles obstáculos que o nosso programa enumera? Essa é uma conclusão importante. Para superar aquele conjunto de contradições, a solução viável hoje é a luta por um novo projeto nacional de desenvolvimento. Por que novo projeto nacional de desenvolvimento? Aquele período do Vargas é denominado por nacional desenvolvimentismo. Aquele nacional desenvolvimentismo foi importante, mas envelheceu. Aqui se trata de um novo projeto nacional de desenvolvimento.